Fala pessoal, estamos chegando para a aula número 2 da nossa série de adubação foliar. Na aula de hoje a gente vai falar sobre como que ocorre a absorção via foliar. Então tem bastante conteúdo, já aproveita, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se quiser receber esse material em PDF, entre dentro do nosso grupo silencioso do WhatsApp. Quando terminar a aula, se você ainda não entrou, tá? Quem já entrou pode ficar tranquilo. Tem um link aqui abaixo para você se cadastrar. Combinado, pessoal? Então vamos lá. Muito importante também, o objetivo da aula de hoje não é ser uma aula de fisiologia avançada de absorção, não é o intuito da série aqui também, mas passar para vocês um pouco como que ocorre essa absorção para que também você consiga correlacionar com situações que podem ocorrer lá a campo na hora de você aplicar um adubo foliar, um fertilizante foliar, certo? Então o que é absorção via foliar? Como vocês sabem, o órgão especializado da planta para absorção de nutrientes é o quê? As raízes. As raízes que você vai absorver o nitrogênio, o fósforo, o potássio, micronutrientes. Só que a gente pode complementar também via foliar, como a gente falou na última aula, né? Que micronutrientes que eu preciso de uma dose pequena, situações específicas, épocas específicas, culturas que tenham maior necessidade de determinados nutrientes, eu posso posicionar um produto via foliar que vai funcionar bem. É semelhante à absorção das raízes, tá? Do ponto de vista químico. O clima vai influenciar muito a aplicação e também a eficiência. Depois a gente vai falar sobre 5 fatores internos e 5 fatores externos que influenciam a absorção de nutrientes. É muito importante que você veja também. O tempo de absorção e mobilidade dos nutrientes, ele vai variar aqui, tá? Não é a mesma coisa o ferro, o nitrogênio, o fósforo, o potássio. Cada elemento, dependendo da sua complexidade, vai ter um tempo de absorção. E é claro, a quantidade de nutrientes que vai ser absorvido via foliar é bem menor comparativamente com via solo, né? Então, essas condições a gente deve deixar bem claro. Então, vocês vão ver aqui, tem uma figura bem interessante, né? Que seria como uma folha cortada. Então, uma folha que foi cortada e é mostrada de perfil, como que mais ou menos, né, é a estrutura de uma folha, né? Nós temos camadas, por assim dizer, né? A primeira camada é uma cutícula. O que é essa cutícula, professor? Seria como uma cera. Você já viu uma folha, por exemplo, de soja, folha de couve, folha de qualquer cultura, de laranja também? Se você olhar bem a parte superior daquela folha, ela é meio brilhosa. Aquilo ali seria uma cera. Para que serve essa cera? É para proteção contra fungos, proteção contra outras pragas. Então ela tem essa cutícula, essa cera revestindo a camada superior da folha. Essa cutícula vai ser uma camada que vai impedir também com que haja a absorção de nutrientes via foliar, certo? Nós temos por onde que nós vamos ter então a absorção desses elementos, desses nutrientes? Através dos estômatos. A gente já falou sobre estômatos na série nutrientes, né? Esses estômatos fazem, também tem ali as células guarda, né? Eu não vou entrar muito nessa questão morfológica e fisiológica, mas são células que tem ali na folha que elas vão abrir, vão fechar para troca. Pode ser de nutrientes, como é o caso da adubação foliar, pode ser as trocas gasosas também com o ambiente, né? Gás carbônico e oxigênio, vai ter essas aberturas e por essas aberturas, então a gente consegue ter a entrada desses elementos, a entrada desses nutrientes. Vai ter que passar aqui pelo parênquima, vai ter que passar por células ali via apoplasto ou via simplasto. Então, muitos desses nutrientes, eles entram ali dentro da folha, vão passando entre o citoplasma, entre as células, até chegar onde, pessoal? Os tecidos vasculares, xilema e floema. Então, entrando nesses tecidos vasculares, esses nutrientes são absorvidos pelas plantas e podem ser remobilizados, podem ser transportados para regiões de crescimento, para regiões onde a planta está precisando mais naquele momento. Então, veja que para um nutriente ser absorvido, precisa passar pela cutícula, precisa entrar ou por poros, precisa entrar por estômatos, por imperfeições, rachaduras que existem ali entre
na folha para então ser absorvidos. Então, as principais formas aqui é penetração pela cutícula, que pode ser absorvido, passagem por rachaduras, imperfeições que se encontram nas folhas e também a absorção via estômatos e tricomas, beleza? Que os estômatos são as células guardas, como eu falei, que fazem essas trocas gasosas. Pessoal, tem a parte da folha, eu coloquei aqui uma fotinho para explicar melhor para vocês. A parte adaxial, que é a parte superior da folha, e abaxial, que é a parte inferior da folha. A parte inferior da folha, se a gente for olhar uma folha de couve, se você tiver couve na tua casa, vá lá depois e tire uma folha, porque ela tem bastante ceras, ela tem uma cutícula maior. Você vai ver que a parte superior é mais brilhosa, mais cera. A parte inferior é mais fosca, tem menos cera, uma cutícula menor. Se a gente colocar... E aí não é só para fertilizante foliar, tá? É para outros produtos também, como fungicidas, inseticidas sistêmicos e etc. Se a gente colocar esse produto onde tem menos cera, a parte de baixo da folha, vai haver uma maior absorção. A gente pode melhorar a absorção por mais que tenha ceras? Sim, através de adjuvantes, né? Produtos para quebrar a tensão superficial da água, umectantes para deixar essa folha mais molhada por mais tempo, enfim, melhoradores de cauda, tem vários produtos que são adjuvantes. Então, hoje em dia, é muito importante utilizar também um adjuvante para melhorar a eficiência desses produtos via foliar. Nas aulas seguintes, a gente vai falar sobre o que é um sal solúvel, o que é um quelato, uma suspensão concentrada, né? Só que sim, você pode utilizar outros produtos que são adjuvantes para melhorar a eficiência de absorção. Porque muitas vezes você vai colocar um foliar junto com um inseticida ou junto com um fungicida, junto eventualmente com um herbicida também, tá? Então isso também é importante para você saber. As etapas de absorção. Pessoal, então primeiro vai ocorrer esse molhamento da folha, tá? Você vai fazer a pulverização ali ou só do teu produto foliar. Vai trabalhar com tomate, chegou próximo do florescimento, né? Vai fazer a aplicação de um foliar com zinco e com boro e com cálcio. Aí você faz a aplicação só desse produto. Mas você pode misturar também, né, com inseticida, se tu estiver trabalhando com outras culturas. Primeiro é feito esse molhamento da folha, depois ocorre a penetração na folha, que esses fertilizantes vão entrar pelos poros, pelas células guardas ali dos estômatos, pelas imperfeições também que tem na folha. Depois ocorre um movimento na parte interna, esses nutrientes vão entrando ali através das células do parênquima até chegar nos vasos condutores xilema e floema. Depois ocorre a absorção dentro da folha e também a distribuição dos nutrientes pelos vasos vasculares que a planta tem, xilema e floema, beleza? E aí ele vai ser remobilizado para regiões principalmente de crescimento. A velocidade de absorção, isso aqui que eu falei lá no começo, que também é interessante que você saiba. Cada um dos elementos vai ter uma velocidade de absorção. Nitrogênio, diluir ureia, vamos supor lá que você pegue para diluir 8% de ureia e você vai aplicar em qualquer cultura que você tenha aí, tá? Em um dia, você já vai ter absorção desse nitrogênio. E em pouco tempo também, 1, 2, 3 dias, você já consegue notar uma folha mais verde. Então a absorção é muito rápida do nitrogênio. Vai ter outros elementos que vai demorar mais, o fósforo, de 5 a 15 dias, para ver uma absorção legal. O potássio, de 10 a 96 horas. O cálcio, de 10 a 96 horas. O magnésio, de 6 a 24 horas. Agora, micronutrientes, o caso do ferro, de 10 a 20 dias. O manganês, de 18 a 48 horas. O molibdênio, de 10 a 20 dias. O zinco, de 11 horas até 36 horas. Assim, pessoal, é muito mais rápido comparativamente com a aplicação via solo. Então, a aplicação via solo vai, no mais rápido que é o nitrogênio, vai demorar uma semana, né? Alguns dias, 6, 7 dias para ver a absorção. Para você notar uma diferença, também é mais demorado. Via foliar é muito mais rápido. É claro que a quantidade que você consegue absorver de nitrogênio via foliar é muito menor do que se consegue absorver pelo solo, pelas raízes. Só que vai dar um aspecto visual muito mais rápido. Por isso que tem produtores que a gente trabalha aqui
que eles dependem do visual da planta. Seja porque eles trabalham com milho espiga, eles precisam ter uma espiga bem verde, bem vistosa para vender, ou eles trabalham com folhosas, precisam ter uma planta também bem verde para sair bem no mercado, não pode estar amarelada. Aí a gente indica a utilização de um produto nitrogenado, né, diluído ali, às vezes pode ser ureia, às vezes pode ser um outro produto, fazer a pulverização, vai ficar mais verde, vai ter um melhor aspecto visual e vai vender mais. Então vale a pena fazer esse tipo de utilização. Devido a esse tempo que leva para haver absorção, também pode ser maior ou menor a eficiência. Vamos supor aqui que você aplique um produto à base de fósforo, né, que demora de 5 a 15 dias para haver absorção. No outro dia já choveu, já lavou, você perdeu, infelizmente, essa tua aplicação, tá? Dá para aplicar? Vai absorver ainda alguma coisa? Vai absorver, ainda mais se tu estiver utilizando um melhorador de cauda, né? Só que vai comprometer também uma eficiência máxima. Aqui a gente separou 5 fatores externos que podem comprometer, né, a absorção desses nutrientes e a eficiência também da adubação foliar. O primeiro deles é a qualidade de aplicação. É preciso investir em tecnologia de aplicação e molhar bem a folha. Então, regular bem o teu equipamento, né, para que haja uma boa cobertura dessas folhas, o tamanho de gota adequado. Não vou entrar em detalhes também aqui nessa aula, mas a gente deve ter uma boa tecnologia de aplicação. Número 2, a temperatura e umidade relativa do ar. Então, se tu tiver uma alta temperatura, vai aplicar lá 32 graus. O que acontece? A planta do milho, você já viu lá uma alta temperatura, um período de seca? Planta do milho, ela vai fechar os seus estômatos para não haver as trocas gasosas, para não perder também turgescência, para não perder água, e aí ela não vai conseguir absorver nada de nutrientes, porque tem seca, porque tem uma alta temperatura. Então, assim, a temperatura e umidade relativa também vão comprometer. A luz, a absorção de água ocorre pelas plantas quando os estômatos estão abertos. Quando que os estômatos estão abertos? No período do dia, tá? No período do dia. No período da noite eles estão fechados, né? Então não vai ocorrer essas trocas tanto de entrada e saída de nutrientes. Por isso que, pensando ali em produtos a serem aplicados via foliar, que a planta deva sistematizar, né, deva absorver e transportar pelos seus vasos condutores, é fundamental que a gente faça no período do dia. Pode ser feito ali 6 horas da tarde, 7 horas, né? Se tiver luz ainda, pode ser feita a aplicação nesses períodos, ou bem no início do dia ou no final do dia ali, quando eu tenho uma temperatura também que é um pouco mais amena. Eu sei que nem sempre é possível conseguir a condição ideal, mas quanto mais próximo da condição ideal a gente conseguir chegar, melhor. O pH da cauda, então o pH você deve notar, né? Misturou lá produtos às vezes que são alcalinos, misturou mais o teu foliar, misturou mais isso, mais aquilo, você deve notar qual que é o pH dessa tua cauda. Então tem para vender em cooperativa, agropecuária, na internet, fitas para você medir qual que é o pH da cauda. Se tiver muito alcalino, pode haver a floculação, a agregação, ali pode haver o entupimento também desse teu equipamento de pulverização. Então sempre manter o pH da cauda entre 5 e 6. Agora, os fatores internos que vão influenciar na absorção via foliar. As diferentes folhas e também a idade da folha, isso é importante notar. Se eu tiver uma folha velha, né, vamos pegar lá a soja, folha velha ou qualquer outra cultura, uma folha velha, eu já vou ter muito mais ceras, uma cutícula muito maior, e isso vai dificultar a absorção de nutrientes. Por isso que as folhas que vão absorver mais nutrientes são as regiões em crescimento, folhas mais jovens, que têm uma cutícula menor, e vai ser mais fácil também haver essa penetração dos nutrientes por uma cutícula menor nas folhas mais jovens. E também qual que é o tamanho dessa planta. Pega o tomate, eu vou citar um exemplo porque eu sempre gosto de trazer exemplos aqui para as aulas. Você fez o transplantio da tua muda de tomate, deu 15 dias, houve o pegamento. É interessante você aplicar um produto via foliar? Não. Por que não é importante? Porque a planta não está absorvendo ainda uma grande quantidade de nutrientes, a gente tem uma marcha de absorção. Você lembra lá que eu falei na série nutrientes? Muitas plantas começam com uma absorção bem baixa e depois vai aumentando gradativamente.
Segundo, ela tem pouca área foliar, então você vai aplicar um produto ali, ela tem pouca folha para absorver esse nutriente, não vai adiantar muito, né? Então tem esses fatores. O que seria mais interessante você fazer? Quando a planta está no período florescimento. Por quê? A gente tem um incremento de absorção de nutrientes, a marcha de absorção acelera bastante e nós temos mais área foliar. E a planta está necessitando mais nutrientes naquele momento. Então, por isso também que a gente deve saber posicionar produtos. Tem muitos produtos bons no mercado que foram queimados porque foram mal posicionados. Então, assim, a gente deve conhecer característica nutricional da minha cultura, seja tomate, laranja, café, videira, soja, milho, trigo, enfim, qualquer cultura agrícola a gente deve conhecer as características nutricionais, quando que ela absorve mais nutrientes, quais que são os micronutrientes ou macronutrientes que eu posso posicionar via foliar. Eu não vou fazer a mesma coisa para todas as culturas agrícolas. Concorda comigo? Que seria uma coisa equivocada de ser feita? Cada cultura tem um ou outro micronutriente que eu posso posicionar em determinadas épocas que vão dar um melhor resultado. Anote isso porque é muito importante na hora de tu escolher e para as próximas aulas que a gente vai entrar mais nesse tema. Também análise de solo e análise foliar. Então você pegou lá, por exemplo, teu nível de zinco está muito baixo, teu nível de boro está, 0,3 miligramas por decímetro cúbico. Você viu que é necessário suplementar com zinco e com boro. Você pode escolher fazer uma pulverização com zinco com boro, ou você pode escolher utilizar zinco e boro junto com o formulado na base, no suco, na linha, na cova, e depois, no período que a planta está mais precisando, você faz a aplicação daquele micronutriente preventivamente para que não ocorra o problema. Também é o caso da análise foliar. Você tem hoje como fazer a análise foliar, mandar para o laboratório e vai ter os teores de referência de nitrogênio, de fósforo, de potássio, de magnésio, de enxofre. Se algum deles estiver muito baixo, ao longo da tua safra, você ainda tem como corrigir alguns elementos de maneira pontual com uma adubação via foliar. Certo, pessoal? Então a aula de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, você pode deixar aqui abaixo que a gente vai estar respondendo. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.